Sumo à tribuna nesta tarde para falar do mesmo tema que os dois oradores que me precederam, o senador Humberto Costa e o senador Álvaro Dias, trataram da questão da saúde. A capital federal está sediando nesta semana a 16ª edição da Marcha dos Prefeitos. E este evento anual ocorre no momento em que o país observa um movimento em que a população foi às ruas mostrar sua insatisfação nas mais diversas áreas em manifestações apartidárias. Estes dois eventos possuem alguns pontos de interseção na sua pauta de reivindicações e, entre eles, podemos citar a falta de investimentos na saúde por parte do governo federal. Apenas para citar um dado, e o senador Humberto Costa ainda há pouco citou esses mesmos dados que vou colocar agora. Em 2000, a União arcava com cerca de 60% do total de gastos com a saúde do país. Em 2010, 10 anos após, esse percentual caiu para 45%, de 60% para 45%. Movimento inverso ocorre com os estados e municípios, que estão sobrecarregados e no sacrifício, saltando de 12 para 15 e de 20 até 25 das suas receitas com a saúde. Por isso que os prefeitos estão cobrando a aprovação de projetos de lei que estabelece a obrigatoriedade da União em aplicar nas ações e serviços de saúde o mínimo de 10% da receita bruta. O senador Humberto Costa começou falando em receita líquida, não, é receita bruta, 10% da receita bruta. Projeto, aliás, que poderia ter sido prejudicado pelo partido do governo, pelo PT, caso a oposição não tivesse feito gestão na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAE, apresentando um substitutivo de minha autoria, que acabou sendo aprovado e cujo texto está pronto para entrar na pauta e ser votado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, e o senador Renan Calheiros tem o compromisso de avocar para o plenário para nós discutirmos aqui no Senado já esse projeto que destina 10% da receita bruta da União para a saúde. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos e amigas das redes sociais e que nos acompanham pelos veículos de comunicação do Senado, o problema da saúde no Brasil tem sido enfrentado em diversas frentes. Tem de ter uma mudança de gestão, de política pública para encarar essa falta de assistência. Não se resolve qualquer coisa criando ações de marketing, aspeados, dourando a pílula, que é o que o PT gosta de fazer semanalmente, ou demonizando uma classe de trabalhadores e competentes profissionais como são os nossos médicos brasileiros. Mais uma vez, de forma midiática, o governo federal não assume suas responsabilidades. Faz um jogo de cena muito bem ensaiado, mas que não contribui em nada para a resolução dos problemas no país. Este governo, infelizmente, já jogou Estado contra Estados, quando do debate dos royalties do petróleo, das regras do FPE ou das novas alíquotas do ICMS e em tantas outras oportunidades. Apenas essas três para citar fatos recentes acontecidos aqui no plenário do Senado Federal. Também já tentou criar animosidade entre aqueles que não concordam com a forma de gestão atual e parte da população, como se nós, da oposição, também não estivéssemos preocupados com o presente e o futuro do Brasil. E agora, de forma extremamente preocupante, joga a população contra os médicos deste país, como se estes fossem responsáveis pelas mazelas. Falta de recursos e equipamentos em saúde por todo o Brasil. Senhoras e senhores senadores, leio aqui e peço a atenção de vossas excelências um trecho de artigo publicado no site do Conselho Federal de Medicina e no jornal Folha de São Paulo, ontem, dia 9 de julho de 2013. O texto é do professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Milton de Arruda Martins, que até 2011 foi secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no Ministério da Saúde do governo Dilma. Então, é um médico que fazia parte do governo do PT.
Diz o professor ao abordar o programa Mais Médicos do governo federal, aspas, não há saúde sem médicos, mas também não há saúde com médicos. A solução mais adequada é a criação de carreiras profissionais na saúde, como as carreiras de promotores e juízes. Melhor dizendo, não há saúde sem médicos, mas também não há saúde só com médicos, A solução mais adequada é a criação de carreiras profissionais na saúde, como as carreiras de promotores e juízes, fecho aspas. Este é um ponto que julgo central. Por isso, é importante votarmos a proposta de emenda à Constituição, a PEC 34 de 2011, do senador Vital do Rego, PMDB Paraíba, que cria a carreira de médico do Estado. De acordo com a PEC 34 de 2011, os médicos de Estado deverão ser organizados em carreiras nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, nos termos da lei orgânica que dispuser sobre sua organização e funcionamento. Suas atividades, consideradas essenciais ao funcionamento do Estado, serão exercidas unicamente no âmbito do SUS. Inclusive, acreditamos que essa proposta possa ser aperfeiçoada, e é o pensamento nosso, ampliando a carreira de estados aos profissionais da saúde. O professor Milton de Arruda Martins mostra ainda em seu artigo que os próprios médicos, pasmem, não foram sequer ouvidos na formulação deste programa. Isso mostra que, como outros, trata-se de uma ação midiática, superficial e pontual. Aspas, diz o professor Milton de Arruda Martins, não houve, por parte do governo, consulta, por exemplo, à Associação Brasileira de Educação Médica e ao Conselho Federal de Medicina, que tem a responsabilidade legal de controlar o exercício da medicina. A preocupação é se, com isso, ele não corre o risco de se distanciar de entidades e de pessoas que poderiam colaborar para aperfeiçoar a formação dos médicos e melhorar sua distribuição, fecho aspas, argumentou o professor Milton. Essa falta de sensibilidade e de humildade, para não citar a ausência de sabedoria do governo federal, é ainda mais contundente em artigo escrito pela cirurgiã-geral no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Rio de Janeiro, a doutora Juliana Minsen, da Fonseca Cardoso. Seu texto, presidente Ataídes, é um desabafo que deveria ser ouvido ou lido pelo governo. Por isso, leio um trecho de seu artigo. Aspas, diz a doutora Juliana, na frente da sala da sutura tinha um paciente idoso internado, numa cadeira, com o soro pendurado na parede, num prego similar aos que prendemos plantas. Ao seu lado, seu filho, bem vestido, com fala pausada, calmo e educado, como eu, como você, como nós. Perguntava pela possibilidade de internação do seu pai numa maca, que estava há mais de um dia na cadeira. Ia desmaiar. Esperou, e toda vez que abria a portinha da sutura, ele estava lá, esperando, como eu, como você, como nós. Teve um momento que ele desmoronou. Se ajoelhou no chão, começou a chorar, olhou para mim e disse, aspas, não é para mim, é para meu pai. Uma maca, fecho aspas. Como eu faria? Como você, como nós. E saí, chorei, voltei, briguei e o coloquei numa maca retirada da ala feminina, fecho aspas. Em seu relato, a doutora Juliana encerra desta forma que peço a atenção de todos. Aspas, senhora presidenta, eu sou uma médica de qualidade, meus pais são médicos de qualidade, meus professores são médicos de qualidade, meus amigos de faculdade, meus colegas de plantão, o médico brasileiro é de qualidade, os seus hospitais é que não são, o seu SUS é que não tem qualidade, o seu governo é que não tem qualidade. O dia em que a senhora presidenta abrir uma ficha numa UPA, for internada no hospital estadual, pegar um remédio na fila do SUS e falar que isso é de qualidade, aí conversaremos. Continua a doutora Juliana, não cuspa na minha cara,
não pise no meu diploma, não me culpe da sua incompetência. Somos quase 400 mil, não nos ofenda. Estou amanhã de plantão. Abra uma ficha, eu te atendo. Não demora não, não faltam médicos, mas não garanto que tenha onde sentar. Afinal, a cadeira é prioridade dos internados. Hoje eu chorei de novo, encerra a doutora Juliana. Fecho aspas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a voz das ruas clamou, entre outras coisas, por mais saúde. Disso se deveria compreender que são mais investimento em saúde, que se trata de uma gestão mais eficiente, menos burocrática, por mais hospitais públicos, por melhores equipamentos médicos, estrutura para que os médicos e demais profissionais da saúde possam trabalhar, e as condições necessárias para que estes mesmos profissionais possam atuar com dignidade no interior do país. No entanto, o governo federal preferiu jogar a responsabilidade e a culpa do péssimo nível de atendimento em saúde no Brasil naqueles que certamente choram ao ter que escolher entre seus pacientes qual terá uma maca, qual terá uma dose de medicamento. Aqueles que certamente chorariam se tivessem tempo para isso, uma vez que a correria no hospital público é ininterrupta. Nessa mesma linha, gostaria ainda de citar outro artigo. Esses textos não são de parlamentares da oposição, não são da classe política, são de profissionais que, como disse, fazem tudo na medida do possível para atender a população e que injustamente estão sendo menosprezados e criticados pelo governo federal de forma velada. Cito assim, lúcido texto de Miguel Surugi, pós-graduado em urologia pela Universidade de Harvard e professor titular de urologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho do Instituto Criança é Vida. O artigo foi publicado no jornal Folha de São Paulo em 30 de junho deste ano. Aspas. Como cidadão, fiquei deslumbrado com o clamor que varre a nação. Como médico e ligado à saúde, mergulhei em esperanças. Contudo, com a mesma velocidade que esse sentimento aflorou, foi tomado por uma angústia incontida ao observar as manifestações oficiais. Anunciou-se solenemente que seriam importados milhares de médicos estrangeiros e injetados 7 bilhões de reais em hospitais e unidades de saúde. Também se propôs a troca de 4,8 bilhões de reais de dívidas dos hospitais filantrópicos por atendimento médico e foi anunciada a criação de 11.400 vagas de graduação em escolas médicas. Perplexo, gostaria de dizer que essas propostas não são tão surrealistas que não podem ter sido, que essas propostas são tão surrealistas que não podem ter sido idealizadas por autoridades sérias, mas sim por marqueteiros afeitos à empulhação. Piores do que os depredadores soltos pelas ruas, já que destrói vidas humanas, a medicina exercida, já que destrói vidas humanas. A medicina exercida condignamente pressupõe equipes qualificadas, não apenas com médicos, mas também com enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Exige instalações minimamente equipadas para permitir diagnósticos e tratamentos mais simples, fecho aspas. O professor Miguel diz ainda que, aspas, não custa lembrar que muitos países desenvolvidos aceitam médicos estrangeiros. Contudo, nenhum deles atua sem ser aprovado em exames extremamente rigorosos que atestam a elevada competência profissional. Igualmente falaciosa é a proposta de incrementar os recursos para a saúde. Num país como o Brasil, que gasta apenas 8,7% do seu orçamento em saúde, muito menos que a Argentina, que gasta 20,4%, e a Colômbia, 18,2%, somente mal intencionados poderão acreditar que um aporte de recursos de 0,7% corrigirá a indecência nacional, fecho aspas, diz o médico. Ontem estive reunido com dezenas de prefeitos do Pará, entre eles vários prefeitos da região do arquipélago do Marajó, uma região que possui os mais baixos índices de desenvolvimento humano do Brasil. Todos citaram que apenas altos salários não resolvem o problema.
O que falta é estrutura, é dinheiro que chega aos municípios para a compra de equipamentos, material e medicamentos básicos para os hospitais municipais e unidades de saúde. Precisamos é de verba e que esses recursos possam também ser utilizados para o custeio da saúde nos municípios e nos estados. Em resumo, não adianta só termos mais médicos se não tivermos a estrutura adequada para que eles trabalhem e atendam a população. Da mesma forma, não adianta termos hospitais modernos sem que tenhamos médicos para atuar nesses prédios. Porém, o desafio maior não está nos profissionais e sim na estrutura. E isso decorre de uma política que não prioriza, lamentavelmente, a saúde. Veja bem, o governo federal não ouviu Aqui em Brasília, o povo não pôde ir até o Palácio do Planalto. As barreiras foram montadas aqui no Congresso Nacional. E de longe, encastelada no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma não ouviu a multidão. A falta de sensibilidade da presidenta Dilma apenas repetiu a prática que o atual governo adota também em relação aos representantes da população ao Congresso Nacional. Vejam só, anos após anos debatemos aqui nesta casa o orçamento da União. E todos os anos trabalhamos muito para colocar mais verbas para a saúde em emendas de bancadas e emendas individuais dos parlamentares. São pedidos de recursos para atender, senadora Ataíde, peço a Vossa Excelência que me conceda um tempo a mais para poder concluir o pronunciamento de tal importância para este momento que vive o nosso país. Em emendas de bancada e emendas individuais dos parlamentares. São pedidos de recursos para atender a população nos estados, nos municípios. E o valor colocado na peça orçamentária é resultado de estudo, inclusive em conjunto com a equipe do próprio Ministério da Saúde. Vou fazer aqui, rapidamente, senadora Ataíde, um levantamento das emendas de bancada de 2010 a 2013, para que os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, possam ver o desprezo do governo federal para com a saúde do nosso país. Me refiro ao estado do Pará. Em 2010, a bancada do estado do Pará fez emendas no valor de 35 milhões para a saúde do nosso estado. Foram empenhados 14,9 milhões de reais e liberados 2,9 milhões. 2,9 milhões, ou seja, em torno de 8% do que foi feito de emenda. Para o Fundo Nacional de Saúde, ainda em 2010, valor da emenda, 17,5 milhões para estruturação de unidade de saúde de Castanhal. Valor empenhado zero, efetivamente liberado zero. Em 2011, emendas de 90 milhões ao Fundo Nacional de Saúde, estruturação de unidade de atenção especializada de saúde e aquisição de equipamentos hospitalares e material permanente. Valor empenhado zero. Ao Fundo Nacional de Saúde, ainda em 2011, mais 45 milhões para estruturação da unidade de saúde da Santa Casa de Misericórdia. Empenhado, zero. Em 2012, novamente, 41 milhões no Fundo Nacional de Saúde, valor empenhado, zero. Em 2013, valor da emenda, 50 milhões. Estruturação das unidades de atenção especializada em saúde, aquisição de equipamento para hospitais de média e alta complexidade, valor empenhado zero. Fundo Nacional de Saúde em 2013, valor da emenda 123,5 milhões. Estruturação de unidade especializada de saúde, aquisição de material permanente, valor empenhado zero. Emenda ao Fundo Nacional de Saúde, valor da emenda 20 milhões. Serviços de atenção às unidades de emergência e urgência, pronto-socorro de Quaraci, valor empenhado zero. Então, de 2010 até 2013, de todas essas centenas de milhões de reais empenhados pela bancada, feitos emenda pela bancada do Pará, apenas 2,9 milhões foram efetivamente pagos. Essa é a atenção que o governo federal dá para a saúde do Brasil nos estados e municípios. Finalizo, senhor presidente, o pronunciamento de hoje com as colocações do cardiologista Adib Jatene. Já foi ministro da Saúde. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, publicado ontem, dia 9, aspas, hoje nós temos 201 faculdades de medicina e graduamos mais de 18 mil médicos. De 1808 a 1996, criamos 82 faculdades, enquanto de 1996 a 2012, criamos mais de 100.
Tem alguma coisa errada aí, diz o ex-ministro Adib Jatene. E continua. E agora o governo quer criar mais 11,4 mil vagas. Não é razoável, é um despropósito. Se você criar essas vagas com os defeitos atuais, vai ser um caos. Uma situação complexa como essa não se resolve com medidas simples. Se o Brasil passou de menos de 9 mil formando para mais de 18 mil, e apesar disso não consegue distribuir os médicos para o interior, não é o número o problema, fecho aspas, disse o ex-ministro. E ainda, o ex-ministro coloca exatamente isso que discorremos em nosso pronunciamento e afirma que os problemas que dificultam a distribuição de médicos no Brasil são efetivamente, e é isso que a presidenta Dilma tem que enxergar, são as condições para o exercício da medicina. Aspas, onde não tem hospital, não tem médico. Fecho aspas. E perguntada a razão para a falta de iniciativa de construção de hospitais em lugares distantes, o doutor Adib afirma exatamente isso. O que o SUS remunera não cobre os custos. Eu ainda há pouco perguntava para o senador Humberto Costa, como ex-ministro da Saúde que foi, há quantos anos a tabela do SUS não é reajustada? Também sou da opinião do doutor Adib, de que não existe problema em trazer médicos estrangeiros, desde que passe pela prova de revalidação. E é claro, não é apenas este o problema, conforme já falamos. Essa é apenas uma minúscula ação dentro de uma série de iniciativas que devem ser adotadas. A principal iniciativa é que o governo federal, de fato, invista um percentual mínimo de sua receita em saúde, aumentando todos os anos. Que não deixe essa responsabilidade apenas com os estados e municípios, que cumpra ao menos o orçamento previsto para atender os estados e municípios através das emendas parlamentares, que garanta com maior investimento as condições mínimas para que os médicos possam trabalhar e exercer a profissão, que os nossos médicos brasileiros sejam valorizados e que a carreira seja de Estado. Por fim, que a saúde, nosso maior bem, seja vista de forma que merece. Que as ações nessa área sejam debatidas com quem entende do assunto e não com quem entende apenas de imagem e de marketing. Que esse desafio nacional de melhorar o atendimento em saúde no Brasil seja feito ao lado dos médicos, do Conselho Federal de Medicina, dos gestores em saúde, dos representantes desses trabalhadores que atendem diretamente a população. Esses, sim, merecem ser ouvidos para que o governo tenha resposta aos gritos das ruas. Só assim um governo pode ser mais técnico e sério. Só assim, com mais ação e com menos ilusão midiática. Era o que tinha a dizer e agradeço a Vossa Excelência.